Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Daros e você está no canal da Perfectus Artium. Hoje a gente vai participar... No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à aulinha que a gente começou na semana passada do Pinóquio. Essa peça aqui, a gente tá fazendo ela. Então hoje a gente vai fazer a roupinha, a pintura dos olhos, todo o acabamento dessa peça. Então se você não assistiu a aulinha da semana passada, clica no card e assiste a aula, acompanha com a gente. E eu já falei pro pessoal na semana passada, se você fizer essa peça ou tentar fazer, marca a gente nas redes sociais que a gente vai repostar a sua produção. E a gente também vai conversar sobre essa peça, que eu achei muito legal. É o estilo Tibi, o rostinho, a gente parte do princípio de um rostinho Tibi para adaptar para o Pinóquio. Então ficou muito interessante, bem legal. Essas aulas eu tô passando todas as informações para vocês, desde quantidade de massa, pesagem. Se você tá iniciando, eu sei que às vezes é muito difícil fazer uma peça somente assistindo sem saber a quantidade de massa que a pessoa tá usando. Então aqui eu vou sim te auxiliar nessa parte e nessas aulas a gente vai te dar todo o tamanho que tá ficando a peça, a quantidade de massa que tá sendo usada para cada membro. Então eu quero te convidar a assistir essa segunda parte dessa aulinha. Se você não conhece a nossa página lá no Insta, eu quero te convidar a ir lá, seguir a gente, @perfectusartium. Aproveita também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula e receber todas as notificações. Eu espero que você goste dessa aula e bora pro vídeo. Bom, gente, nosso corpinho já tá pronto, ele tá bem seco. Depois de uns 2 dias a gente vai colocar a roupa nele. Então a gente vai começar aí com uma massa amarela para fazer a parte de cima da roupinha dele, que é a amarela camiseta, né? Então eu vou sovar aí a minha massa, a gente vai abrir. Não precisa ser muito grosso, não. Essa parte pode ser uma massa bem fina, para não ficar grosso, porque a gente vai colocar ainda a parte dos shorts, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou cobrir essa parte aí de cima do peitoral dele. Usa uma tesoura para auxiliar aí no corte, fica bem mais fácil. Nessa parte eu não utilizo a cola, tá, gente? Tem muita gente que faz essa pergunta, então eu não vou usar cola porque eu vou unir toda essa parte aí atrás também. Só se fosse só essa parte da frente, aí eu ia passar cola para não soltar a massa, tá? Mas como eu vou cobrir inteiro, eu não preciso utilizar a cola. Então vocês estão vendo que eu tô utilizando o meu dedo e tô alisando para baixo, para não ficar nenhuma parte mais grossa aí, porque a gente vai fazer os shorts aí nessa partinha da barriga dele. Então eu vou fazendo aí em volta do braço, a gente joga essa parte para trás, e por isso que eu não utilizo a cola, porque vai unir aí essas partes, então não tem necessidade, tá? Então eu tô cortando aí em volta do braço. A parte do braço a gente vai fazer depois. Vai envolvendo essa parte de cima aí com bastante cuidado e vai sempre alisando também, é importante. Sempre alisando. É importante ressaltar para vocês que esse corpinho tem que estar bem seco pra gente fazer isso, tá, galera? Se tiver mole, você vai deformar então a sua peça, então faz e deixa secar. Aí eu tô tirando o excesso e tô puxando aí essas partinhas que não precisam, não vai aparecer. A gente vai fazer o colete dele depois, então essa parte aí não vai aparecer. Mas faz acabamento também, tá? Deixa bem lisinho, para quando colocar outra parte de massa não aparecer o relevo dessa massa aí que a gente tá colocando agora, tá? Depois que a gente deixou essa parte bem lisinha,
Eu vou colocar aí a parte do palito, já pra gente fazer o buraquinho que já tava, né? Então a gente faz aí pra não secar essa massa. Então você já aproveita e faz esse buraquinho aí da entrada do pescoço. Deixa dar uma secadinha bem rapidinha, uns 5 minutinhos só pra ela ressecar mesmo. E aí a gente vai pra parte do short dele. E aí a gente vai abrir essa massa vermelha. Deixa um pouquinho mais grosso, tá? Não precisa ser tão fina essa parte. Acredito que uns 2 milímetros tá de bom tamanho para essa parte do short. Aí a gente vai fazer... Eu costumo fazer uma perna de cada vez, tá? Eu acho mais fácil pra gente depois modelar. Deixar bem certinho. Então, olha aí o tamanho. Faz o corte e vai encaixando aí em volta da perninha. Aí eu vou colocando em toda a volta da perna. Se vocês olharem, eu tô deixando um pouquinho largo aí na parte da coxa dele, pra ficar um shorts um pouco mais larguinho. Mas também, se você quiser fazer rente a perna, não tem problema, fica bem bonitinho também. Daí eu vou fazer aí a emenda, né, a junção dessas duas partes. Junta certinho. E aí com o pincel modelador, eu vou fazer aí a emenda dessa parte que a gente fez aí da perninha, tá? Sempre lembra de passar um pouquinho de água na pontinha do pincel para ajudar na hora aí de fazer essa emenda. Ele ajuda mais a alisar melhor também, quando você passa água fica mais fácil para alisar essa parte. Aí eu tô utilizando uma esteca de agulha para soltar, mas não tem necessidade, tá, gente? É mais uma questão de gosto, eu tô soltando para ficar mais larguinho essa parte. Então eu pego a agulha e vou passando bem devagar para não desmanchar o que a gente já fez. E fique assim, daí a gente faz do outro lado a mesma coisa, tá? Aí eu tô colocando um pouquinho mais pra baixo, puxando um pouquinho mais a massa, tá? Mas não se preocupa, porque a gente depois vai colocar a massa nessa parte aí que ficou aparecendo ainda a cor da pele, tá? Aí a gente passa aí um algodão umedecido em água pra limpar, tá? Você pode fazer isso depois também. Eu gosto de fazer enquanto a massa ainda tá fresca, que fica mais fácil pra tirar. E aí depois fica um pouco mais difícil quando ela fica endurecida. Se vocês olharem, ela entrou bem na junção, naquela marcação que a gente fez da perninha. Por isso que eu tô passando o algodão aí, tá? Lembra sempre de dar um bom acabamento para sua peça, que isso é muito importante também, na hora de tirar foto, na hora que o cliente olhar. Os clientes olham tudo e a gente acha que não, mas os clientes olham todos os detalhes, então é importante deixar tudo bem feitinho. E também é importante tá seco exatamente por isso, gente. Eu tô passando aí agora o palito de dente, então como tá seca a parte de baixo do corpo, fica mais fácil da gente fazer essas limpezas aí com o algodão, com o palito. Não vai deformar a nossa peça, tá bem dura. Aí a gente vai fazer a outra parte do outro lado, da mesma forma. Eu gosto de utilizar um pouquinho de creme de mão para ajudar. Às vezes a massa, ela tá um pouquinho mais mole
E aí ela evita de grudar muito, de ficar pegando às vezes até na sua bancada, tá? Mas isso também é questão de gosto, tá, gente? Eu vou acelerar pra ganhar tempo, mas é a mesma coisa, a gente vai fazer do outro lado da mesma forma que a gente fez a primeira parte da perninha, tá? Aí eu tô cobrindo mesmo. E aí a gente já vai olhando aí pra colocar certinho do outro lado, pra gente fazer só a emenda das duas partes de massa, tá? Sempre utiliza a tesoura pra fazer os cortes pra deixar bem reto. E aí a gente vai fazer a emenda novamente com o pincel modelador. Aí a parte que tava sem a massa, a gente vai já utilizar essa que já tá mais molinha pra cobrir tudo. Faz a emenda da frente, é bem importante essa parte para deixar bem lisinho. Pode utilizar até o dedo depois nessa parte, colocar um pouco de... Pode até, inclusive, colocar água mesmo embaixo da torneira. Tem gente que faz isso, eu já fiz em muitas peças para tirar todas as imperfeições que fica na peça, tá? Faz com bastante calma essa parte. E vai fazendo a junção das partes aí que a gente colocou agora. Nessa parte, gente, essa perninha, eu olhei e eu vi que ficou um pouquinho mais fundo do que eu queria. Então, depois a gente vai arrumar esse lado aí, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra deixar esse bumbum mais bonitinho, que ficou um pouquinho feio pra mim, tá? Pro meu gosto. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai olhando, você pode até, inclusive, olhar na sua referência se você estiver fazendo com alguma foto, e aí você vai arrumando. O bispê é bom porque a gente consegue colocar massa e arrumar o que não daria se tivesse em excesso, às vezes fica seco, fica feio. Então, sempre é melhor colocar o bispê do que ter que tirar, tá? Lembra disso sempre. Aí eu tô utilizando água mesmo com o dedo pra deixar mais lisinho. E aí depois a gente vai consertar essa parte aí que eu achei que não ficou muito legal, tá? Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz. Aí eu já tô aproveitando pra soltar um pouquinho na parte da frente, igual eu fiz do outro lado. Já pra dar um volume na parte da frente aí do short. Eu tô dando acabamento mesmo, olhando pra ver o que precisa às vezes diminuir. Eu tô cortando com a tesoura pra ficar mais retinho. Essa é a hora de fazer os ajustes mesmo, tá? Antes da peça tá seca. Aí eu vou deixar um pouquinho, secando mais um pouquinho, só pra dar uma ressecada mesmo. Pra gente partir pra outra parte, tá? Lembra que a gente vai consertar esse ladinho aqui. Então, eu preciso que ele fique um pouquinho ressecado pra gente fazer isso aí. Aí, enquanto essa parte tá dando uma secadinha, a gente vai fazer a parte da manga da blusa dele. Eu vou abrir uma massinha fina, não precisa ser tão fina quanto a gente fez a parte do peitoral, mas um pouquinho mais fina.
E aí eu vou cortar pra encaixar ali na parte do braço dele. Mede direitinho pra ver o tamanho. Eu vou encaixar aí nessa parte da amarelo que já tá. Eu prefiro, gente, fazer assim, tá? Sempre lembrando que tem gente que não gosta de cobrir o corpo, faz tudo de uma vez só. Eu prefiro fazer essas etapas, tá? Eu acho que fica mais legal. Então, a gente encaixa aí na parte que a gente já fez. Lembra que essa massa não tá 100% seca, a parte amarela. Então, a gente consegue fazer a emenda dela, tá? Então, eu vou colocar em volta, corta, pra gente conseguir fazer essa emenda depois. Vou deixar bem retinho. E aí, com o auxílio do pincel modelador, a gente já vai juntando essas duas partes. Sempre alisando bem. Lembrando que a gente ainda vai colocar aí por cima o colete, tá? Tem gente que não faz esse tipo de trabalho tão detalhado quando vai colocar ou sobrepor outra peça, mas eu gosto de deixar tudo bem lisinho, até porque de repente é até bom você fazer isso para você já aprender a fazer tudo que precisa ser feito numa camiseta, por exemplo, tá? Então deixa sempre lisinho, faz todas as etapas, é importante, mesmo que não vai aparecer, tá? Tira os excessos, pode ficar tranquilo que o pincel modelador ajuda a gente a fazer esse tipo de trabalho. Não vai deixar a peça marcada, então quem não tem o pincel modelador, tenta fazer isso com palito ou com cabo de um pincel que você tem em casa, que também dá pra fazer isso que eu tô fazendo com o pincel modelador, tá? E aí eu já vou aproveitar e vou fazer só umas marcaçõezinhas aí da blusa dele. Lembra que a nossa peça, essa parte da blusa não tá 100% seca, então a gente consegue fazer. E aí já faz as dobrinhas aí da manga também. Vou fazer do outro lado também da mesma forma. Vou passar o vídeo pra frente um pouquinho para não ficar muito comprido. Cuidado nessa hora para não amassar as partes que você já fez, então segura a peça sempre com cuidado. E aí limpa também, utiliza o algodão umedecido para ajudar a alisar essas partes. Aí vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente vai fazer o suspensório dele agora. Então, a gente vai pegar um pedacinho de massa vermelha também. Bem simples essa parte. Eu vou cortar duas tirinhas finas. Tenta deixar elas do mesmo tamanho, se possível. E aí eu vou colocar um pinguinho de cola, encaixar essa parte do suspensório na frente e jogar para trás. Lembra de deixar bem certinho aí na frente, que essa parte vai aparecer um pouco, tá? Corta o excesso. Pinguinho de cola e encaixa na parte de trás do short.
Com o pincel modelador a gente vai fazer a emenda dessas duas partes, tá? Vou fazer do outro lado a mesma coisa. E aí vai ficar assim. Aí, a parte que não ficou muito legal, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer pra dar uma arrumadinha nela, tá? Vou pegar um pedacinho de massa vermelha. Aí, se acontecer, caso acontecer com vocês, ver o tamanho aí do pedacinho que você vai precisar. Não coloca muito, não. E eu vou encaixar aí do lado onde ficou pra dentro, né? Ficou meio amassadinho. Então, pra consertar isso, eu coloquei um pedaço de massa e vou fazer a emenda dessa parte. Sempre lembrando que quando a gente faz esse tipo de emenda, tem alguns tipos de massa que quando a gente passa a água para emendar, ela fica um pouco manchada. Muita gente pergunta sobre isso. Então, quando você terminar de fazer essa emenda, passa o dedo com água para alisar e joga um jato de secador também, que ajuda a não deixar essas partes manchadas, tá? Normalmente acontece com cores vermelho, azul, cores um pouco mais escuras, acontece isso, tá? Então, para resolver esse problema, você pode jogar um jato de secador para auxiliar nessa secagem. Aí eu fiz essa emenda, já ficou melhor, ficou bem melhor o resultado. E aí eu tô só passando o pincel modelador para deixar tudo lisinho aí. Lembra que a emenda não pode aparecer, então a gente precisa ter bastante cuidado nessa hora. Dedo umedecido em água para alisar. Vamos fazer a limpeza da nossa peça também, é importante. E aí vai ficar assim, a gente vai deixar secar ele um pouco. Aí a gente vai abrir um pedacinho de massa azul e eu vou fazer o detalhe que ele tem nos shorts, tá? Então a gente vai abrir essa massa, não precisa ser tão fina. Eu vou utilizar, isso daí é uma lâmina de estilete, tá, gente? Então pra gente conseguir fazer um corte bem parecido um com o outro, eu vou utilizar ela. Cuidado para não se machucar. E aí a gente vai tentar fazer 4 tirinhas do mesmo tamanho e da mesma grossura. Fica bem fácil fazer esses cortes mais retos e pequenos com o auxílio do estilete. Aí fica bem assim, tá, gente? É bem fininho mesmo. Eu vou colocar do lado, que ele tem esse detalhe do lado do shorts, então a gente vai fazer. Então eu tô aí com um pouquinho de cola. E vou passar aí do ladinho pra gente fazer, pra colar essa parte. Encaixa certinho. E aí você vai colar essa parte aí bem do ladinho, tá? Então serão duas tirinhas de cada lado que a gente vai fazer. Aí a gente pode fazer do modo mais simples, passar diretamente na tira a cola também. Utiliza o estilete para fazer esse corte, para tirar o excesso também. Ficar retinho. Se você tiver um estilete de precisão, melhor ainda, ajuda muito a fazer essa parte.
E aí a gente vai fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Vamos colar as duas tirinhas. Aí você escolhe a forma que você achar mais fácil colar essa parte da tirinha, tá, gente? Aí vai ficar assim essas partes. Ele tem uns detalhes aí de pintura que a gente vai fazer depois. E aí a gente já aproveita e já faz as duas bolinhas para colocar na parte do suspensório dele. São duas bolinhas bem pequenininhas amarelas que a gente vai colar aí na frente. Muito pequenininho mesmo, gente. Se vocês verem, eu fiz uma bolinha pequenininha, dividi no meio de novo para fazer duas bolinhas bem mínimas. Vou colocar um pinguinho de cola. E aí a gente vai pegar essa bolinha, eu vou encaixar e dar uma leve apertadinha nela, tá? Assim. Aí a gente vai fazer o colete dele agora. Então a gente pega um pedaço de massa preta. Vamos abrir, não tão fino, tá? Aqui a gente vai fazer tudo junto aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Se alguém tiver alguma dificuldade nessa parte, pode me chamar aqui, pode deixar nos comentários, me chamar lá no Instagram também, que eu ajudo vocês, tá? Eu vou cortar, eu vou arredondar essas pontas. E já vou olhando aí pra ver se o tamanho tá bom, tá? Eu tenho que deixar um pouquinho desse suspensório aparecendo, então a gente vai cortando o excesso para deixar no tamanho certo da peça. Aí com o auxílio de um cortador, esse daí é o segundo da Blue Star, tá? Do menor pro maior. Então eu vou cortar, vou fazer esse corte. E eu vou encaixar aí na mãozinha dele, gente. Pode fazer tranquilo que o tamanho vai encaixar e vai entrar. Só que do outro lado a gente não vai conseguir fazer isso. Então eu tô olhando pra ver o tamanho. Cuidado, não precisa colar essa parte agora. Eu vou retirar de novo com bastante cuidado. E eu vou cortar mais um pouco, que ainda ficou comprido o excesso aí, tá? Então a gente vai tirar mais um pouquinho dessa massa. Então eu encaixo aí, agora pra mim ficou bom. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar do outro lado, vou trazer essa massa pra trás e vou já medir o tamanho aí que eu vou precisar para colocar o meu colete pra frente. Então aí eu vou fazer o corte. Vocês vão ver como não é difícil, tá? Parece, mas não é.
Vê onde vai ficar o furo do outro lado do braço, retira essa parte e aí pega o cortador e faz um corte onde a gente vai encaixar ali no outro bracinho, tá? Aí eu vou pegar a tesoura e vou cortar até o meio dessa bolinha que a gente fez, esse corte. Calma que dá certo, gente. Vou mostrar pra vocês como funciona. Arredonda já essa parte aí que a gente vai colocar, que vai ser a parte da frente também, pra ficar igual do outro lado. E aí a gente vai colocar e encaixar o nosso colete. Um lado vai ser encaixado certinho. Aí o outro, como a gente fez o corte, você vai só cobrir, passar por cima. E aí a gente vai encaixar e vai fazer essa emenda só desse lado. Olha os excessos de cima. Em cima a gente não corta na hora que tá colocando, eu só corto depois que tá tudo certinho encaixado. Vi que deu certo, o tamanho tá bom, aí a gente vai fazer essa parte aí de cima. Eu já tô dobrando. E aí, essa parte que a gente fez o corte, a gente vai emendar, tá? A gente vai fazer a junção delas duas. Não vai nem aparecer que você fez esse corte aí pra fazer esse encaixe. Só arredondando mais essa parte. A gente vai fazer a emenda dessa parte. Utiliza o pincel modelador para fazer. Lembra de deixar bem lisinho essa parte para não mostrar que a gente fez esse corte. Aí eu vou tirar um pouquinho desse excesso que eu acho que ainda tem bastante. Então eu vou pegar e vou cortar mais um pedacinho aí com a tesoura. O acabamento fica melhor, tá? Lembrando que a parte dos shorts já tá um pouco mais seca e aí a gente consegue fazer isso sem desmanchar a parte que a gente fez aí dos shorts dele, tá? Aí a gente vai fazer aí a parte de cima, eu vou cortar, vou tirar esses excessos. Ainda tem uma parte branca que vai aí, então a gente precisa deixar um pouquinho mais liso essa parte para colocar a gola do colete dele. Corta bem os excessos. E aí faz aí o alisamento dessa parte com o pincel modelador também. Aí vai ficar assim. Lembrando que a gente vai precisar deixar secar mais um pouquinho essa parte pra gente colar a parte branca que a gente vai fazer, tá? Então deixa secando mais uns minutinhos. Só ressecar mesmo pra não juntar as duas massas depois que secar, tá? Então tô dando acabamento mesmo aí na parte do colete. E aí eu vou pôr pra secar. Depois disso a gente vai fazer o colete ele tem uma tirinha amarela na volta dele, tá? Então a gente vai fazer essa tirinha. É fino, é uma parte fininha. Eu tô usando a base de acrílico para me ajudar aí a afinar essa parte dessa massa.
E aí a gente vai com o rolinho abrir, deixar bem fininho essa parte, tá? Esse é o acabamento do colete. Então ele precisa estar fininho, bem fininho mesmo. Aí eu vou utilizar a lâmina do estilete. Eu tinha usado na parte vermelha, então limpa certinho aí pra não ficar manchada essa parte amarela. E aí eu vou cortar uma tira bem fininha, tá, gente? Tenta deixar ela o tamanho mais certinho possível. E aí eu cortei, ficou bem fininho mesmo, só pra vocês verem. E aí eu vou passar um pouquinho de cola aí na volta toda do colete, na pontinha, pra gente poder colar essa parte amarela. Cola branca, gente. Aí depois que a gente passar a cola na volta toda, você encaixa essa partezinha amarela pra gente colar e fazer o acabamento dele. Precisa ser uma tirinha perfeita, tá, gente? Não é fácil fazer certinho do mesmo tamanho, mas tenta deixar o mais certo possível aí pra não ficar tão feio, não deixa tão grosso. A gente cola na volta toda e fica assim. Aí eu já tô colocando aí o palito para essas partes que a gente tá colocando não secar, tá? Daí, enquanto seca aquela parte, a gente vai fazer a pintura do nosso olhinho. É bem simples esse olhinho. Eu vou utilizar aqui um lápis grafite para fazer o contorno do olho. Se você tem dificuldade de fazer, desenha antes mesmo assim, que fica mais fácil, tá? Para você não errar. Faz do outro lado, tenta fazer do mesmo tamanho. A expressão que ele tá é como se ele tivesse assustado com o tamanho do nariz. Então a gente vai fazer o desenho do olho de acordo com a expressão que ele tá, que é assustado com o tamanho do nariz, e aí o olho dele também fica vesgo. Então a gente vai fazer a pintura de acordo com essa expressão. Vou utilizar a tinta azul PVA. Lembra que para pintar a gente precisa usar a PVA, tá, gente? Porque ela vai fixar melhor a tinta na peça, tá? Então eu vou diluir um pouquinho dela em água. Lembra que não pode pintar puro, tá? Tem que ser diluído em água. Aí eu tô usando um pouquinho da tinta branca para deixar esse azul um pouquinho mais claro. Aí eu tô usando um pincel bem fino, mas vocês podem usar o pincel que vocês tiverem em casa, que essa parte é mais pra pintar mesmo essa bola do olho, tá? A parte toda de azul, a gente vai pintar todinha de azul. Faz
faz do outro lado também da mesma forma. Você pode fazer também essa parte de pintura com lápis aquarelável, eu já ensinei aqui também como dá para usar. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Ou a tinta também, tem gente que utiliza também o adesivo, tá? Tem vários tipos de adesivos hoje, eu não utilizo adesivo, mas a parte da pintura é bem fácil desse Pinóquio. Então fica assim essa parte azul, deixa secar um pouquinho. E aí eu vou fazer o contorno aí do olho dele, tá? Mais para dar uma profundidade. A gente vai passar na volta toda dessa parte branca aí, tá? Como é um boneco de madeira, a gente tá usando aí a tinta marrom, diluída em água também, mas pra gente dar uma profundidade no olho. Fica bem legal, vocês vão ver a diferença de um olho pro outro. Tá vendo? Fica bem diferente. Então a gente faz do outro lado também. Faz com bastante calma essa parte para não borrar, para fazer certinho. Lembrando que se você de repente errar, você consegue retirar essa sujeira, né? O erro com o palito ou com o próprio algodão também, tá? Eu fiz, não sei nem se vai dar pra ver certinho na câmera, mas eu fiz 2 risquinhos em cima aí do olhinho, só pra dar uma expressão mais assustadinha, tá? Aí a gente vai utilizar a tinta preta pra fazer a parte da pupila do olho dele, tá? Então eu fiz aí um contorno bem pequenininho, só pra gente ver o tamanho. E aí eu vou preencher essa partezinha aí. Você pode fazer também essa parte com o cabo do pincel, tá, gente? Mas como tá bem de ladinho esse olho aí, eu prefiro fazer assim, tá? Porque evita também de sujar a parte externa do olho. Faz do outro lado da mesma forma. Tenta fazer do mesmo tamanho. Fica assim, já dá pra ver a expressão dele como já ficou, né? Aí a gente vai usar também a tinta preta e eu vou contornar aí por fora dessa parte azul que a gente pintou, tá? É bem fininho, então vai com calma pra não errar. Por isso que a parte azul tem que estar seca também. Ó, daí fica bem assim. Lembra de diluir em água para ficar mais fácil também para você fazer esse tipo de pintura. Como é bem fininho, a gente precisa estar com o pincel com a água bem fluida, né? Com a tinta bem fluida. Então faz isso com calma. E aí aproveita a tinta e já faz a parte da sobrancelha dele, que é bem simples. 2 risquinhos, lembra da expressão? E aí a gente já faz, que é a sobrancelha que dá a expressão do rosto, né? Então, fica bem assim. Se
você tiver dificuldade, lembra de fazer com lápis antes de pintar. Aí a gente vai só fazer o acabamento do colete, depois que essa massa tá seca. Ele é uma linha fina preta no meio desse amarelo aí, tá? Então a gente vai com bastante calma e aí eu vou fazer uma linha aí preta bem no meio. Eu tô utilizando a caneta permanente de ponta fina, tá? Você pode fazer com a tinta também, se você quiser, tiver segurança para fazer com a tinta, pode fazer com a tinta. Ou utilizar a caneta, que eu acho que dá mais firmeza na mão também para fazer essa parte, tá? Vai fazendo com calma. Se errar, pode voltar, passa o algodão com água, limpa e faz de novo, não tem problema. Enquanto você estiver fazendo essa parte, só não pode deixar secar a caneta, tá, gente? Porque senão vai ser mais difícil de tirar. Feito isso, eu vou fazer do lado do shorts, ele tem tipo, como se fosse um sinal de mais. São 3 sinaizinhos aí, a gente vai fazer com a tinta azul, tá? É mais o detalhe mesmo que tem. Aí você faz o sinalzinho dos 2 lados. Faz do outro lado também. Essa tinta PVA seca muito rápido, então se você quiser esperar para não de repente pegar do outro lado e borrar, rapidinho ela seca, tá? Então faz com calma e espera secar. Aí eu já vou colar, na verdade, essa parte do corpinho que tá pronta praticamente na base, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí eu vou marcar e eu vou utilizar uma esteca agulha, o que você tiver aí, e vou raspar essa parte. Por quê? Pra aderir melhor a cola, a gente vai colar com cola instantânea, tá? Então eu vou só raspar um pouquinho pra gente conseguir colar e não soltar da base, tá, gente? Ó, ficar bem assim, é uma coisa bem pequena, não precisa raspar muito para não aparecer. Põe um pouquinho de cola instantânea. Também não precisa ser muito, tá? E aí eu vou colar o meu boneco já na base. Segura um pouquinho, dependendo da cola que você utiliza, tem que segurar alguns segundos. Ou segurar mais, né? Depende da marca que você usa. Depois de seco, eu vou já olhar e encaixar a minha cabeça no bonequinho, tá? Então, utiliza a cola instantânea. Eu uso o bambu, tá? Tem gente que me pergunta, então eu utilizo o bambu de churrasco, aqueles palitos de churrasco mais grosso, para encaixar, tá? Tá bem duro já o nosso corpinho, então fica mais difícil de encaixar, mas assim é melhor, tá, gente? Porque não vai deformar se eu fizer isso aí. Força bem e encaixa e espera secar. Aí ele vai ficar assim e a gente vai finalizar a parte da roupa dele, tá? Que é a gola só e a gravata que falta. Então, para gola eu vou utilizar um pedaço de massa branca. Vou abrir ela um pouquinho, não tão fina, tá? Mas também não precisa ser tão grosso. E aí,
Vou utilizar o cortador da Blue Star. Esse é o terceiro. Então, a gente vai usar ele. Se você não tiver, pode usar o que você tiver aí pra cortar. E eu vou usar o segundo também pra fazer o corte no meio, tá? Ficar bem assim. Daí, a gente vai pegar uma tesoura e eu vou cortar a parte da gola dele. Então, eu vou fazer só esse movimento aí pra tirar um pedacinho de nada, tá? Dá o acabamento. Vou passar cola. Lembra que essas partes já estão todas secas, então a gente vai precisar pôr um pouquinho de cola aí. Vou encaixar no pescocinho dele a parte da gola. Bem simples essa parte também, não tem segredo. Encaixa. E aí, se tiver excesso, você pode cortar, como eu vou fazer aí. Ficou um pouco grande, a gente corta mais um pedacinho, não tem problema. Faz certinho o acabamento aí. E a gente vai colocar por cima dessa gola ainda a gravatinha dele, tá? Então, fica bem assim essa volta. E aí, eu vou utilizar a massa azul para fazer a gravata. Tô usando o mesmo tom que a gente fez a tirinha do shorts dele. Pra ficar igual, tá? Então, é bem simples essa gravatinha, não tem segredo. É um pedacinho de massa. Só que você também pode fazer, se você tiver molde ou tiver outro tipo de gravata que você saiba fazer, pode fazer. Eu tô fazendo essa forma bem simples, pra vocês verem que dá pra fazer, tá? Vai afinando só a pontinha, pra dar a intenção, né, que é uma gravata... Parece um laço, na verdade, essa gravatinha dele, né? Então, eu vou dar essa intenção. Com a ponta do pincel modelador, eu tô só afundando aí pra vocês verem como já dá um acabamento legal, ó. Faz dos dois lados, lembra de alisar bem. E aí eu vou sempre usando a pontinha só pra gente afinar essa parte, tá? E aí ela já fica como se estivesse afundando, né? Como se fosse um laço mesmo, que se você tivesse feito. Usa a agulha pra fazer a marcação. E aí, eu vou afinar esse meio aí. É bem simples, é isso, assim que fica. E aí, a gente vai colar aí por cima da gola. É bem grande mesmo que fica essa gravatinha dele. A gente vai colar. Encaixa certinho, deixa essa parte afundada mesmo do meio, porque a gente vai colocar só um pedacinho no meio aí, uma bolinha, tá? Para finalizar a gravatinha, um pedacinho de massa azul. Vou fazer uma bolinha. Dá uma achatadinha nela. E aí, eu vou pingar um pouquinho de cola e colar essa parte. Bem centralizada aí. Fica assim. Aí, pra finalizar, a gente vai fazer o chapéu dele, tá? Pedaço de massa amarela, a gente vai abrir
essa massa. Não precisa ser tão fina. E aí eu vou pegar outro cortador. Esse daí é o 4, tá? É o quarto do menor pro maior. Vai pegar ele. E eu vou alisando essas pontas e vou puxando elas, tá? Como se a gente estivesse aumentando essa massa. Pode fazer sem medo. Vai alisando e puxando pra gente dar o acabamento do chapéu. Então, eu vou encaixar aí na ponta da cabeça dele, para ver o tamanho. E vai aumentando conforme a necessidade. Você pode fazer com um cortador um pouquinho maior também, se você quiser, não tem problema. Usar um boleador, se você tiver boleador para fazer essa parte das pontas, você pode bolear isso também, não tem problema nenhum. Mas eu preferi fazer com a mão para mostrar para vocês que dá para fazer, tá? Passa cola na parte que a gente vai colar essa massinha. Aí você vai encaixar a parte da massa aí no topo da cabeça dele. Tenta colocar bem no meio certinho para não sobrar demais de um lado ou do outro. E aí a gente vai só colocando para cima e acomodando isso nessa parte da cabeça dele, tá? A parte que não tem a cola, não sei se vocês viram, perceberam, mas eu não passei cola em tudo da cabeça, tá? Só mais no meio, por quê? Porque eu quero deixar essa parte do chapéu mais abertinha, como se fosse um tecido mesmo do chapéu dele. Então, dá esse aspecto aí, tá? Então, não precisa passar cola em tudo aí na cabeça. Então, a gente vai fazendo isso, eu tô colocando pra frente. E aí, você vai subindo aí essa partezinha do chapéuzinho, tá? Lembra que a nossa massa diminui quando seca. Então, não deixa tão pequeno aí, porque como não passou cola, a possibilidade dela diminuir é maior. Então, essa parte que não tem cola, deixa um pouquinho mais alta, tá? Aí, eu tô alisando bem essa parte da cabeça aí, do chapéu, porque a gente vai fazer o acabamento com a fita azul. Então, eu tô dando uma afinada nessa parte aí, tá? Com o polegar. Fica assim, ó, a gente consegue ver o chapéu, que ele tá de chapéu, e ainda dá pra ver o cabelo dele, tudo certinho. Feito isso, a gente vai colocar a fita. Então, eu vou abrir uma massa azul, mesmo tom da gravata eu tô fazendo. Com o auxílio do acrílico, você pode fazer essa parte também. Bem fininhos, como vocês estão vendo. Aí, a gente vai cortar. E eu vou utilizar o próprio acrílico para amassar, para ficar essa tirinha certinho, tá? Então, o acrílico ajuda muito a fazer essas coisas aí que a gente às vezes tem dificuldade de fazer com rolinho, tá? Então, eu amassei essa tirinha. E aí, a gente vai colocar em volta da cabeça do chapéu dele. Coloca certinho em volta do chapéu. Passa cola na tirinha. E aí, a gente vai colar no chapéuzinho dele.
finalizar o acabamento na parte ali que a gente cortou. Bem simples. Aí, pra finalizar, a gente vai fazer a pena, que ele tem uma pena aí no chapéu. Vou utilizar um pedacinho de massa vermelha. Super simples também de fazer essa peninha. A gente pega a massinha. E aí eu vou fazer um corte como se fosse uma folha comprida. Fica bem assim, ó, pequenininho. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar uma esteca, pode ser uma faquinha, pode ser uma agulha. A gente vai fazer uma marcação no meio, como se você estivesse fazendo uma folha mesmo, tá, gente? Faz uma marcação bem no meinho. Bem assim. E aí a gente vai fazer risquinhos dos dois lados. É bem simples, vai puxando, tá? Pega bem a pontinha e vai puxando pra fora. Dá esse efeito aí. Faz dos dois lados, lembra de fazer da mesma direção. E aí vai ficar bem assim, parecendo uma peninha mesmo. Aí eu vou utilizar um pouquinho de cola pra gente encaixar lá na fita que a gente colocou azul do chapéu, tá? Como essa massa tá úmida ainda, tá mole, se você quiser esperar um pouquinho pra secar, você pode deixar, mas normalmente ela não vai cair não, tá? A minha eu colei mesmo sem me esperar endurecer e dá certo. Depende muito da marca da massa que você tá usando. Então a gente dá acabamento aí na nossa peça, limpa certinho, vê se tá tudo ok. Lembra sempre de limpar com o algodão umedecido. E aí a nossa peça fica assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Compartilha com os amigos, curte, comenta aqui pra gente o que você achou. Espero que você também possa fazer essa peça, marque a gente nas redes sociais. E muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.